Olá, seja bem-vindo ao canal de conhecimento da RM2 Compliance Treinamentos. Eu sou Daniel Dias Pereira, professor de Contabilidade e Orçamento Público da RM2 Compliance, e nesse canal de conhecimento você tem a oportunidade de obter uma série de vídeos e informações a respeito desse tema. Nessa série específica de vídeos, estamos tratando do CIAFIC. Estamos gravando uma série de vídeos para mostrar a você quais são os requisitos e o padrão mínimo de qualidade, e nos vídeos finais nós vamos tratar o paradigma que foi o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, vamos dizer assim, o CIAFIC do Governo Federal, ele chama CIAF, um sistema que eu ajudei a desenvolver e implantar na década de 1980, como já disse lá no primeiro vídeo. Você vai dizer, em 1980 faz muito tempo. Pois é, o sistema é tão bom e tão funcional que ele continua funcionando, claro, recebeu as devidas atualizações e evoluções necessárias, mas é o mesmo sistema que foi implantado no final da década de 80 e continua em funcionamento até hoje, e serviu de paradigma para a elaboração tanto do decreto 7.185 quanto do decreto 10.540 de 2020, que é o decreto hoje que define o padrão de qualidade para o CIAFIC. Então, é com essas credenciais que eu me dirijo a você. Mas antes de entrar diretamente nos requisitos contábeis que nós vamos tratar hoje, os requisitos de procedimentos contábeis definidos no CIAFIC, eu quero convidar você a assinar, a subscrever o nosso canal, a curtir nosso vídeo, para que você seja informado de primeira mão à medida que nós vamos publicando os vídeos. Mas vamos agora tratar especificamente do que nós vamos falar nesta parte dos vídeos, que é os requisitos de procedimentos contábeis. Esses requisitos, eles são necessários e são definidos com base no que o CIAF, que é o do governo federal, tem. Então, como funciona o sistema do governo federal. Então, é importante que você tenha atenção daquilo que, principalmente você que é o contador do município, aquilo que você vai precisar, você vai ter que definir, junto com a área de contratação, junto com a área de tecnologia da informação, como o sistema deve funcionar. Então, para você, contador, essas informações são importantes. Então, nós vamos tratar exatamente da parte, a segunda parte, vamos dizer assim, do decreto, que define os padrões mínimos de qualidade para o sistema e, especificamente, a parte que trata dos procedimentos, os requisitos de procedimentos contábeis. Então, essa parte é a parte que o contador deve estar bastante atento para que o sistema que venha a ser implantado durante o exercício 2021 e 2022 esteja completamente aderente a esta definição. Então, o que é padrão mínimo de qualidade? Voltando, nós falamos disso no primeiro vídeo, vamos falar em todos os vídeos. Padrão mínimo de qualidade, para recordar você o que é padrão mínimo de qualidade. Está lá no inciso 12 do artigo 2º do decreto 10.540 de 2020, o que é padrão mínimo de qualidade. Então, ele define lá o que é um padrão mínimo de qualidade, que está expresso lá, inclusive é um dos capítulos do decreto. É o conjunto de características ou requisitos gerais, contábeis, de transparência de informação e tecnológicos, são essas três categorias. Nesse vídeo vamos tratar da categoria procedimentos contábeis e depois, no outro vídeo, vamos tratar de transparência da informação e tecnologia, que devem ser atendidos pelo CIAFIC. Então, o seu sistema tem que atender em razão dessa definição aqui, cuja não observância sujeitará o ente federativo à aplicação de penalidades de que trata o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei Complementar 101, ou seja, a LRF, além de outras sanções, sem prejuízo de outras sanções a serem aplicadas aos gestores responsáveis pelo órgão de controle interno e externo. Então, o órgão de controle interno e o órgão de controle externo pode aplicar aí, eventualmente, alguma outra sanção. Veja, então, que isso está definido no decreto, não é uma opção, tem que atender os requisitos do decreto, porque a não observância vai levar à aplicação de penalidade pelo governo federal. Então, nós vamos tratar hoje, agora, neste vídeo, dos requisitos de procedimentos contábeis, que se refere à contabilidade pública, municipal e estadual, ou seja, são requisitos que esse sistema
deve atender na realização da contabilidade aplicada ao setor público dos entes estaduais e municipais. O primeiro requisito, nós vamos tratar de 14 requisitos aqui, é observar normas de consolidação das contas nacionais. Isso aqui está definido em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa definição, esse requisito aqui, é a definição do artigo 3º. Os procedimentos contábeis do CEAFIC observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Complementar 101. Então, é necessário que o CEAFIC atenda a todos esses requisitos definidos lá pelo órgão central de contabilidade do governo federal. O requisito 2 é registro tempestivo. Está no artigo 4º, parágrafo 1º, diz assim, o registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. Vamos ser mais objetivo aqui. Os registros têm que ser realizados no sistema tão logo o fato contábil ocorra. É o caso, por exemplo, da depreciação. Não pode deixar para lançar a depreciação no final do exercício. Depreciação se lança mensalmente. Então, o sistema de controle dos bens móveis e imóveis da prefeitura ou do Estado devem estar preparados para produzir as informações necessárias para ser lançadas no sistema de contabilidade. Então, esse é o registro tempestivo. 3, né? Requisito 3, meta das partidas dobradas. Pessoal, você fala, mas você que é contador, mas ainda tem gente utilizando método de partida simples? Existem vários sistemas, várias entidades que ainda utilizam o método da partida simples, principalmente para as questões orçamentárias. Isso não é permitido no âmbito da contabilidade aplicada ao setor público, está definido pelo órgão central de contabilidade do governo federal, que tem que ser conforme o mecanismo das partidas dobradas, ou seja, a cada débito corresponda a um crédito. Requisito 4. Diário, razão e documentos gerados devem estar à disposição de usuários e órgãos de controle. Então, ou seja, tem que ter o sistema tem que estar preparado para que essas informações sejam colocadas à disposição de usuários, né? ou seja, o diário. Parágrafo 3º do artigo 4º. O diário, o razão e os documentos gerados pelo CEAFIC ficarão à disposição dos usuários. Aqui ele não fala quais são os usuários, mas em geral, e dos órgãos de controle interno e externo. Então, é obrigatório que o sistema tenha essa possibilidade de acesso direto pelo órgão de controle interno e de controle externo às informações, aos documentos e ao diário e à razão. Isso está definido, é o requisito 4 do artigo, parágrafo 3º do artigo 4º. O requisito 5, registros contábeis de forma analítica. Aqui, pessoal, é importante, está definido o parágrafo 4º do artigo 4º, ele traz 2 requisitos importantes. A primeira parte traz esse requisito de registros contábeis de forma analítica. Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica. Significa o seguinte, não pode ser realizado, por exemplo, para o caso do almoxarifado, fazer um resumo de toda a movimentação do almoxarifado e fazer o lançamento global. Não, o registro tem que ser detalhado, precisa ser detalhado pelas várias classes de materiais que estão lá. Não pode ser na conta almoxarifado um valor global. Isso não pode ser feito. E a segunda parte do parágrafo vai dar origem ao requisito 6, que veja, é o mesmo parágrafo. Ele traz o seguinte, e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento das características qualitativas de verificabilidade. Veja só, não pode-se fazer nenhum lançamento na contabilidade que não tenha um documento que suporte, que demonstre o fato ocorrido. Então, é preciso, por exemplo, para o almoxarifado, mas isso serve para a movimentação de bens, para todos os lançamentos contábeis em geral, mas eu estou falando de almoxarifado porque isso é importante, não pode deixar de ter lá os documentos de requisição de material do almoxarifado guardados, mesmo que seja em meio eletrônico, mas esses documentos necessitam existir. É necessário que os documentos, que esses lançamentos sejam baseados nesses documentos. O requisito 7 requisitos mínimos para lançamentos contábeis. Olha só, os lançamentos contábeis devem ter, isso aqui está no parágrafo 6º do artigo 4º, né, que é o grande artigo que traz esses requisitos,
né? Ele diz o seguinte: o registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Então, o contador, ao tratar agora do planejamento para a contratação do CIAFIC ou o desenvolvimento do novo CIAFIC, ele precisa dizer o seguinte: olha, o meu sistema de contabilidade, ele precisa, cada registro contábil, cada registro precisa ter a data da ocorrência da transação, a conta debitada, a conta acreditada, claro, você vai ter um lançamento com múltiplos débitos e múltiplos créditos, tem que ter lá cada uma das contas. O histórico da transação, é necessário que haja um histórico da transação com referência à documentação de suporte, de forma descritiva, ou por meio de código de histórico padronizado. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Você faz um código padronizado de lançamento e um complemento para complementar, por exemplo, qual o número do documento e tal. Então, você que é contador sabe muito bem como fazer esse... Mas o sistema precisa ter essa funcionalidade. O valor da transação, claro, não existe possibilidade de fazer um registro de lançamento sem valor da transação. O número de controle dos registros eletrônicos que integram o mesmo lançamento contábil. Pessoal, isso aqui é um número identificador de cada um dos lançamentos. Então, os lançamentos contábeis devem ter uma numeração que identifique cada um dos lançamentos. Então, se você tem no mesmo lançamento contábil 10 débitos, 3 créditos, ou vice-versa, ou 5 débitos e 5 créditos, né, 5 contas creditadas, 5 contas debitadas, é necessário que todos esses lançamentos, esses pares, tenham o mesmo número. Então, é um número eletrônico que precisa ser providenciado. O requisito 8, requisitos mínimos da indicação dos bens e direitos e obrigações. Aqui, pessoal, são aquelas classes contábeis. Não pode ser lançamentos genéricos em contas muito globalizadas, muito consolidadas. É preciso que haja detalhamento que permita o registro dos bens, dos direitos e das obrigações, possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. Então, é preciso ter clareza nos lançamentos contábeis. Requisito 9, requisito de segurança, preservação e disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis. Parece mais de tecnologia isso aqui, mas também está lá no campo, né? O CIAFIC resolveu trazer isso lá no parágrafo 8º do artigo 4º, que está tratando dos requisitos dos procedimentos contábeis. O CIAFIC contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. Isso aqui é uma combinação de procedimentos contábeis com procedimento de tecnologia. Requisito 10, obrigatoriedade de observar e registrar por centro de custo. Aqui, pessoal, parágrafo 9 do artigo 4º, vai falar da necessidade de contabilidade de custo. Você que é contador sabe o quão difícil é fazer isso, mas há uma determinação aqui, então o CIAFIC, mesmo que você não implante a contabilidade de custo no início, o seu sistema tem que estar já previamente estruturado e preparado para que a contabilidade de custo possa ser feita. Claro, vai ser difícil você estruturar o censo de custo na sua prefeitura ou no seu estado, mas o sistema já tem que estar preparado para isso. Aqui, eu trouxe como requisitos, aqui, o requisito 11, são as vedações, ou seja, é o que não pode ser feito. Aqui, o parágrafo 10 está dizendo o seguinte: no processamento e na centralização de que trata o caput, são vedados. Ou seja, o caput desse artigo vai dizer que todos os lançamentos devem estar na mesma base de dados, consolidados, guardados em a mesma base, né? O que não pode ter? O controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido. Ou seja, pessoal, não pode ter lá só o saldo, tem que ter todos os lançamentos necessários, e a data que ocorreu, como é que os lançamentos foram realizados. Não pode ser um lançamento periódico. A geração de registro cuja data... Aqui, pessoal, essa parte primeira, voltando, isso pode estar ocorrendo em muitos sistemas na parte de controle orçamentário. Não pode ser feito dessa forma. Lá no último vídeo, ou nos 2 últimos vídeos dessa série, eu vou falar muito sobre contabilidade orçamentária e como aproveitar a estrutura que o CIAF, que é o CIAFIC do governo federal, utilizou para que você adote aí no seu município e não cometa erros. Você vai ter uma contabilidade orçamentária perfeita. O inciso 2, a geração de registro cuja data não corresponde à data do fato contábil ocorrido, ressalvado no artigo 6º. Aqui é o ajuste que tem lá no artigo 6º,
para fazer lançamentos de ajuste, mas coisas muito, muito pontuais. Então, a data do registro tem que corresponder à data do fato gerador. A alteração dos códigos fontes ou das bases de dados do CEAFIC que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade e das outras demonstrações contábeis. Pessoal, isso aqui é o seguinte: o sistema não pode ser alterado, as bases de dados não podem ser alteradas, é para alterar dado contábil. Porque o outro inciso também vai falar dessa mesma coisa. A utilização de ferramenta de sistema que faça os lançamentos contábeis, nós estamos na vedação, não pode fazer isso. Refaça os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros do sistema. Veja, não pode ser feito lançamento pelo pessoal que tem aquelas ferramentas de alterar o banco de dados. Isso é muito comum em contabilidade. Ah, não, nós vamos fazer lançamento, não, vamos chamar o administrador lá do banco de dados, do sistema, ele faz essa alteração para a gente. Não pode, porque tem que aguardar total conformidade com os registros contábeis e com a total conformidade entre o registro contábil e os documentos que deu origem aos lançamentos. Requisito 12, inalterabilidade de documentos. Aí já estamos mudando para o artigo 5º do decreto. O CEAFIC conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais, incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Aqui, pessoal, isso veio do sistema CEAFIC do governo federal, que é só CIAF, Sistema de Administração Financeira do Governo Federal. Não tem o C aqui no final. O que tem lá? Um documento, depois de incluído e contabilizado, ele não sofre nenhuma alteração. Caso haja necessidade de fazer alguma correção, aquele documento é anulado, os lançamentos são estornados e um novo documento é inserido. Então, você tem lá o documento anterior anulado com os estornos respectivos e depois há o documento novo que procedeu à correção. Não se pode alterar um documento que deu origem a lançamentos contábeis depois do registro feito, nem excluir lançamentos contábeis. Uma vez contabilizado, jamais pode ser excluído. Está errado? Foi feito débito na conta errada? Foi feito baixa no empenho errado? Tudo bem, estorna e faz o lançamento correto. Requisito 13, cumprimento de prazos para a consolidação das contas nacionais. Aqui o artigo 6º vai dizer que precisa cumprir tanto o parágrafo 2º do artigo 48, quanto o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto os prazos para a consolidação das contas nacionais, que você que é contador já sabe. Tem necessidade de se enviar os documentos para a consolidação das contas nacionais, os municípios até 31 de março e os estados até 30 de abril, aliás, o contrário, os municípios até 30 de abril e os estados até 31 de maio, para que ocorra a consolidação das contas públicas durante o mês de junho. E ainda, continuando, aqui esse requisito 13, nós fizemos 2 slides, porque ele tem o seguinte, ó, quais são os prazos que têm que ser cumpridos? O 25º dia do mês para o registro necessário à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. Então, pessoal, lançamento até o 25º dia do mês subsequente. Isso que está definido aqui. 30 de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício anterior. Então, todos os atos relativos a orçamento e finanças, ou seja, toda a gestão orçamentária e financeira, claro, e a decorrente da gestão patrimonial, devem ser feita até dia 30 de janeiro do ano para relação ao ano anterior. E aí, ó, último dia do mês de fevereiro para os outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis. Ou seja, o balanço tem que estar fechado no último dia do mês de fevereiro, para cumprir os requisitos do artigo 2º, do parágrafo 48 e do artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse trata da consolidação e esse aqui trata do envio dos dados. Então, esses prazos têm que estar previstos, ou seja, é muito mais requisito de funcionalidade da contabilidade do que do próprio sistema em si. A contabilidade tem que estar adaptada
em toda a sua gestão, interação e organização com as demais áreas da prefeitura ou do estado, para que isso aqui possa ser feito nessas datas. E aqui o nosso último requisito é impedir lançamentos contábeis após as datas de fechamento dos balanços. Claro, pessoal, isso não pode ocorrer. O CEAFIC deverá, está o parágrafo 1º lá do artigo 6º, o CEAFIC deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado nas datas previstas no caput, ou seja, nas datas previstas aqui, ó, no artigo 6º. Isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 6º. Ele não permite, ou seja, não se deve permitir, não se pode fazer isso, né, fazer lançamentos, qualquer movimentação, depois de fechado as demonstrações contábeis. Você que é contador sabe disso. Então, é preciso que isso seja fechado no sistema. Né? É o que nós queríamos falar com você, nós somos da RM2 Compliance, você pode nos visitar aí nas redes sociais, visitar o nosso site de ensino à distância, e nós queremos convidar você a permanecer, a continuar vendo os nossos vídeos, a curtir nossos vídeos, a se inscrever no nosso canal, porque nós vamos continuar gravando os vídeos úteis para os municípios, ainda vamos continuar com esta série de vídeos relacionados ao CEAFIC. Então, te aguardo lá no próximo vídeo.